Bom dia a todos e todas. Cada um de nós hoje aqui está portando vários objetos. Alguns desses objetos já se tornaram extensão do nosso próprio corpo, como aparelho celular. E muitas vezes nós usamos esses objetos sem sequer pensarmos o que eles podem significar. Mas cada um desses objetos conta uma história. Da extração da matéria-prima até o projeto final. Das formas e cores que eles têm até o significado simbólico. De todo o valor histórico, econômico, até as memórias que nós construímos com esses objetos. Nós carregamos objetos para dizer quem somos, a qual grupo pertencemos, o que defendemos e o que gostamos. Desses objetos que estão em praças, ruas, fachadas de prédios importantes. Essas esculturas e monumentos muitas vezes são invisibilizados, porque nós passamos apressados, essa onda toda apressada dos grandes centros urbanos. Esses objetos contam a história da nossa cidade. Contam, inclusive, a nossa história. De onde eles vieram? Por que eles foram colocados ali? Quem os colocou? Desde quando eles estão lá? O que eles significam para as pessoas que os colocaram? E o que eles significam para nós hoje? Tentar responder a essas perguntas é descobrir a cidade, que, assim como nós, carrega objetos para dizer quem é. Eu sou professora de artes e eu levo os meus alunos às praças para falar sobre a história da cidade. Essa é uma das obras mais antigas que nós temos no Centro Histórico de Manaus. Talvez muitos de vocês não conheçam. Ela foi trazida no final do século XIX. E se procurarmos um pouco mais, vamos encontrar outra exatamente igual, sabe onde? No Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Porque Rio de Janeiro e Manaus passaram nesse período do final do século XIX para o século XX por um processo de reurbanização e de colocação de obras públicas em diversos pontos da cidade. E muitas dessas obras foram trazidas da Europa. A cidade de Manaus viveu nesse período um ciclo econômico, que foi o ciclo da borracha, que fez com que toda a cidade recebesse, toda a cidade, o centro histórico, recebesse esses objetos para deixá-la mais aformoseada, porque era um projeto de aformoseamento. Esta fonte, então, ela veio da Inglaterra, está em Manaus, tem outra no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e, com certeza, existe outra fonte em outras cidades do mundo, que nós podemos descobrir. Caminhando por outra praça da cidade, alguém lembra de já ter visto essa imagem? É uma escultura da deusa Diana, a Diana Caçadora, que fica na Praça da Polícia. Ela também veio da Europa, ela veio exatamente de Paris, e tem uma outra igualzinha à nossa no Museu do Louvre. Agora, por que na Praça de Manaus, em Manaus, nós temos uma escultura que fala de mitologia grega, que veio da França e que tem um exemplar idêntico no Museu do Louvre, em Paris? Justamente porque o projeto de urbanização e modernização do final do século XIX, início do século XX, foi trazido de Paris. Então, foram trazidos também os objetos para adequar essas obras. Ela foi trazida de Paris e nós podemos identificar isso porque no pé da escultura tem ali registrado a fábrica, a fundição de onde ela veio e a cidade que a produziu. Muitas obras, se nós caminharmos pela cidade e chegarmos bem próximo, está escrito nelas quem foi o autor e de onde ela veio. Muitas têm uma placa de identificação, outras não têm. As esculturas falam ainda dos diferentes momentos econômicos vividos pelas cidades. Em Manaus, nós temos 4 monumentos. E esses 4 monumentos, eles foram trazidos, 2 trazidos da Europa e 2 produzidos aqui. E um monumento não é apenas uma obra maior que as outras. Ele está homenageando um acontecimento importante para essa cidade. Ele tem um valor histórico. O monumento à abertura dos portos veio da Itália e foi colocado na Praça São Sebastião em 1900. Esse é o mais conhecido porque ele fica na Praça do Teatro Amazonas. E foi um monumento colocado para homenagear a abertura dos portos a todas as nações amigas, que foi um fato decretado em 1867. Também nós temos outro monumento desse mesmo período, que é o início do século XX, que é o monumento a Terreiro Aranha. Esse monumento a Terreiro Aranha está na Praça da Saudade.
muitos aqui devem conhecer essas praças de Manaus. Esse é o Monumento à Abertura dos Portos, que homenageia o fato econômico de 1867. O próximo é o Monumento a Terreiro Aranha, que comemora a elevação do Amazonas à categoria de província e que foi trazido em 1907. Então, esses dois monumentos, eles homenageiam dois fatos históricos, é um monumento por conta disso, sendo que um fato histórico aconteceu em 1867 e outro em 1850. Se é desse período, por que só na primeira década do século XX é que eles receberam esses monumentos para comemorar? Justamente porque era o período da borracha e existia dinheiro para embelezar os espaços públicos e foram colocados por conta dessa significação histórica. Mas nós temos também outros monumentos de outro período histórico que são importantes por aquilo que eles homenageiam, mas que não tiveram todo esse cuidado. O próximo monumento é o monumento à Nossa Senhora da Conceição e fica na frente do prédio do IEA, que muita gente aqui deve conhecer, talvez alguns até tenham estudado lá. Esse monumento é de 1942 e ele homenageia a presença da Igreja Católica em Manaus. O próximo monumento é um monumento à cidade de Manaus. É um obelisco extremamente simples, colocado próximo ao relógio, no finalzinho da Praça da Matriz. Então, quando nós observamos esses 4 monumentos, nós vamos ver que 2 são do período áureo da economia e os 2 do período considerado na história de Manaus como o período da depressão. Então, só visualizando esses 4 monumentos, nós já conseguimos perceber, pela questão estética e pelo material utilizado, como eles representam esses 2 momentos econômicos completamente diferentes. No próximo, nós temos uma que é uma escultura das mais belas que nós temos no centro histórico. Talvez muitas pessoas já tenham passado pelo prédio, mas ainda não perceberam que essa escultura está lá. Ela é considerada a fêmea fatal, a Vênus desnuda e a Medusa. E ela fica na frente do Palácio Rio Negro, na 7 de setembro, também centro histórico de Manaus. É uma escultura que, logo que você percebe, ela já traz elementos simbólicos pela nudez. Mas ela tem muitos segredos escondidos. Ela não tem uma placa de identificação, mas se nós observarmos bem os detalhes, nós vamos ver o que eles têm. Primeiro, na cabeça dela tem serpente. Aí nós vamos lembrar as histórias que podem ser remetidas a ela. Figura feminina com serpentes no cabelo, lembra quem? Medusa, exatamente. Mas, além disso, ela tem também um cacho de uva. Cacho de uva já vai lembrar Baco, vinho, bacanais, orgias, talvez. Então, ela tem tudo isso. Descendo um pouquinho pelo pescoço, mais uma serpente. Enrolado ali naquela serpente, nós temos, não sei se dá para perceber bem, uma caveira. Para os livros de simbologia, a caveira pode significar morte, mas também significa inteligência. Vamos ver o que ela tem mais. No braço que está aqui apoiado à cintura, mais uma serpente em forma de bracelete. E nós temos ali uma máscara de teatro. Máscara que pode significar simulação, disfarce e incorporação de alguma divindade. Nesse mesmo braço, ela carrega um fruto. Será que é uma maçã? Figura feminina desnuda, serpente, maçã, lembra quem? Eva, exatamente. Então, ela pode estar significando também essa figura feminina. Mas ainda tem mais coisas. Nós podemos ver que tem um braço que está aparentemente despretensioso ali esticado. Só que, na verdade, por trás dele, ela carrega um punhal. Um punhal pode ser um elemento tanto de defesa quanto de ataque. Então, esta figura está armada. Para quê? Para quem? Então, esse é um mistério. E aí nós podemos pensar, quantas outras figuras femininas nós temos aí espalhadas pelas nossas praças? Tanto em Manaus como em qualquer outra cidade. Elas existem. Principalmente nesse final do século XIX para o início do século XX, muitas figuras femininas foram espalhadas. E resta-nos buscar o que elas significam. Apresentei aqui apenas alguns objetos que nós podemos encontrar no centro histórico de Manaus. Mas uma cidade, ela não é apenas o seu centro histórico. Existem vários outros espaços em outras zonas da cidade que podem ter ou não objetos. Então, sejamos caçadores de objetos. Professores de todas as disciplinas, o objeto é multidisciplinar. E podemos fazer muitas aulas em campo, nas praças, e podemos fazer da cidade o objeto de estudo,
cenário e tema curricular. Esta é uma atividade de educação patrimonial muito importante para a construção da cidadania e a noção de pertencimento do lugar. Profissionais do turismo, esses objetos constituem a atração pelo que são e significam. Um plano para incluí-los nas rotas de visitas pode ampliar o tempo do turista na cidade e potencializar o aumento da economia. Turista, nós todos. A história das cidades pode ser contada por esses objetos e muitos estão dispostos em espaços públicos que unem o ato de caminhar ao ato de olhar. Cidadão comum, precisamos tirar esses espaços da invisibilidade e conversar com eles. Podemos nos surpreender. A cidade pode ser, sim, um palco de boas surpresas. É isso que eu defendo. Que as pedras não são apenas pedras. Vamos procurar os objetos, buscar as histórias e conversar com a nossa cidade. Obrigada.